Pessoal, bom dia. Hoje eu vou trazer para vocês, então, o trabalho que eu desenvolvi com o Root Framework, que é um projeto que ele tem evoluído ao longo do tempo, a fim de padronizar algumas etapas do desenvolvimento com WordPress e também para facilitar o nosso trabalho em determinadas tarefas que elas são muito maçantes de serem feitas. Eu trabalho como desenvolvedor web à frente da Kodami. Lá, a nossa empresa ela é totalmente focada em códigos, desenvolvimento. Trabalhamos com front-end e no back-end utilizamos o WordPress para os nossos trabalhos. E a gente teve, desde o início, tem uma grande preocupação a respeito da padronização dos trabalhos, né? Então, o WordPress por si ele já possui as próprias boas práticas, ele possui também algumas diretrizes que a gente pode seguir que auxilia nesse processo de padronização. No entanto, conforme a gente vai desenvolvendo nossos próprios recursos, os temas, em princípio, é muito complicado de se manter uma linha de trabalho entre um projeto e outro, até porque os projetos eles variam muito entre si. Então, o código ele acaba diferenciando. E aí começa a causar os problemas, que quando você sai de um projeto para voltar para outro, você precisa reaprender aquele projeto. Enfim, dependendo da organização que a gente pratica, acaba sendo um processo demorado e trabalhoso também. Aí o que a gente bolou? Eu com alguns colaboradores. A gente reuniu as principais funcionalidades mais básicas de integração com o WordPress em um único projeto. E, a partir daí, esse projeto seria o nosso core, seria o nosso núcleo de operações. Então, todo o trabalho que fosse atualizado dentro do WordPress, que surgisse uma nova feature, a ideia é implementar nesse projeto central, nesse framework, para depois conseguir espalhar ele muito mais facilmente para os demais projetos, né, que seriam os sites, os temas em si. Aqui eu já vou entrar no modo prático do framework, para vocês compreenderem melhor o que ele faz, como funciona, e o modelo que ele está organizado também. Foi definido, então, essa simples estrutura. Ele é um starter team, vazio, sem nada. Ele possui o diretório lib, que é nesse diretório que está todo o core, todo o núcleo de operações do WordPress, ele consta nesse diretório lib. Os arquivos index.php e o style são simplesmente para reconhecimento do tema dentro do dashboard. O WordPress requer esses dois arquivos. E no functions, ele já vem preparado, já vem todo formatado para iniciar um projeto, que seria o require do arquivo raiz, como vocês podem ver, e a action para root setup, que ela é disparada logo após que toda a configuração do framework foi inicializada. Então, inserindo a action para root setup, nós colocamos na função de callback todas as estruturas personalizadas de cada projeto. Detalhe importante, assim como o WordPress também, a gente não tem a necessidade de interferir nesse core, né, no framework em si, que está dentro da pasta lib. Então, fica o recado para não mexer nesse código, porque uma que não é depois de mexido, de alterado esse código, não é garantido o funcionamento do mesmo. E outra, porque como agora a gente já está provendo algumas atualizações, todas elas serão aplicadas nesse diretório. Então, os arquivos das atualizações irão sobrepor os arquivos atuais. Será uma atualização muito simples de ser feita. E como que a gente faz esse processo de não necessitar interferir no código? Exatamente como o WordPress, utilizando a plugin API. Usamos, então, alguns actions e filters específicos que nos permitem fazer toda a comunicação, tanto com o WordPress, tanto com o framework. Os primeiros elementos que foram imaginados para esse framework foram alguns recursos que a gente julgou essencial para qualquer tipo de projeto. O primeiro deles são algumas funções do tipo plugable. As funções plugable, caso alguém ainda não saiba, são aquelas funções que a gente consegue replicar com funções próprias dentro do WordPress. Então, é possível, caso alguém venha usar o framework e queira definir, por exemplo, a função WP list posts, pode fazer essa declaração que não vai ter problema não vai ter conflito no nome da função. Então, o que foi pensado? Vamos criar as funções que o WordPress ainda não possui nativamente.
Ele possui WP List Pages, List Categories, existem várias outras coisas, mas não tem uma List Posts. Da mesma forma com o Dropdown, que possui Dropdown Categories e tudo mais, e não possui. E a gente inseriu também o acesso a metadados para os termos, que muita gente solicitou isso também. Visitando fóruns, conversando com os outros desenvolvedores, existe realmente essa demanda. E o legal é que no WordPress a gente nem teve tanto trabalho, a gente só precisou replicar a tabela de metadados com a mesma estrutura, e dentro das próprias funções do WordPress, basta a gente criar um alias para get metadata, informando a tabela term, e isso funcionou perfeitamente também. Além dessas funções que visaram estender o uso do WordPress dentro das suas próprias características, a gente também colocou funções novas. Algumas delas, por exemplo, a Runance, que executa uma determinada função de callback ou algum método, ou apenas uma vez, e também a getHTML attribute, que ela recupera um atributo no HTML. É uma função que a gente usa bastante lá e acabou sendo incorporada no framework. Utilizamos também algumas constantes importantes para verificar a versão do tema, a versão do framework. Colocamos também o tratamento de caminhos absolutos, muito interessante. Esse recurso aqui é bem legal, é a respeito da localização do framework. Sempre que a gente vai criar um tema, um plugin, a gente necessita utilizar as funções de localização e atribuir um text domain. O que a gente bolou? Vamos criar alguns alias que permitem colocar somente a string a ser traduzida. Então, nesse caso, o text domain ele já está embutido dentro da própria função. Então, ao invés de colocar duplo underscore, string a ser traduzida e text domain, a gente coloca o duplo underscore R e funciona com text domain padrão, que é o text domain root. Da mesma forma, para exibir, ao invés de usar underscore e também o text domain, usamos underscore ER. E, no caso, o underscore RR, ele usa o recurso do sprintf, que a gente consegue trabalhar variáveis separadamente da string. É muito legal também o uso dessa outra função. Legal. Então, a gente fez uma base de trabalho. A gente determinou alguns pontos chaves do nosso desenvolvimento. Agora, a gente precisava trabalhar com os elementos que o WordPress oferece. Então, foi elaborado o trabalho dividido em componentes. Alguns componentes básicos de manipulação da informação dentro do WordPress. Esses componentes, o que a gente tem hoje dentro do sistema, é o trabalho com as admin pages, custom post types, temos também metabox, os termos e o trabalho com os usuários. Cada um desses componentes é uma classe. E essa classe possui alguns métodos até muito parecidos que facilitam, inclusive, o uso do framework. O primeiro deles a respeito do trabalho com as páginas administrativas. Utilizando, então, a classe Option, criamos um método addScreen, que ele cria uma página administrativa com slug custom admin, no exemplo, com a permissão administrador. E está pronto. Fazendo isso, o menu já é inserido e a página já aparece dentro do nosso painel. A gente tem a possibilidade ainda de personalizar ainda mais, colocando várias permissões e também já colocando todos os argumentos que a add-menu-page possui como terceiro parâmetro. Então, o método, o que ele faz? Ele vai atrás do terceiro parâmetro, verifica as configurações e cria essa página administrativa. Se, por acaso, a gente aplicar, como no primeiro exemplo, são incluídos dentro dessa página alguns valores padrões. Mas, se não, basta definir cada um deles e será aplicado normalmente. Temos também o método addFields. Então, primeiramente, a gente cria uma nova página administrativa, e se por acaso nessa página seja composta apenas por formulários e alguma coisa mais simples, a gente utiliza o método addFields. Identifica qual é a tela que a gente quer inserir esses campos e depois informa quais campos são. Esses campos eles são definidos num array multidimensional. Identificamos o nome, o tipo, o label, tudo dentro dessa estrutura, e assim os campos também já passam a funcionar normalmente. E o legal também é que depois a submissão, o tratamento desses dados, já está tudo incorporado, ele funciona de modo automático. Então, criou a página administrativa, inseriu os campos, já está atribuído os campos, o botão de submeter e todo o trabalho para incorporar, e o trabalho com Option API também.
E também temos o tratamento de tabs. A gente consegue dividir as nossas páginas administrativas em abas. Basta também identificar qual é a página administrativa que a gente quer trabalhar e depois colocar as referências para as abas. No caso aqui, estamos colocando então 2 abas, que é o número mínimo para ele funcionar, né? No caso, se tiver uma única aba, não tem com que trocar uma aba com outra. A gente coloca o nome da aba, o rótulo que aparece no link, e também temos o mesmo procedimento. Podemos atribuir campos, ou então atribuir uma função de callback. Vocês vão perceber, conforme eu vou apresentando esses recursos, que a estrutura ela é basicamente a mesma. É composta com o uso de classes, com métodos estáticos e também com arrays específicos, seja para inserir páginas, campos ou outras informações parecidas com essa. Seguindo, então, os nossos componentes, temos os trabalhos com os tipos de posts. A gente tem dentro da classe CPT, então, um método add, que vai fazer o quê? Registrar um tipo de post para nós. Colocando CPT add e o slug dele, está pronto, está registrado. A gente não precisa criar action, não precisa dar o flush rewrite, funciona tudo de modo automático. Se por acaso precisar inserir um nome, porque no caso do primeiro exemplo, slide, talvez no painel fique slide mesmo. Mas imaginando que a gente queira registrar product, a gente atribui o segundo parâmetro, que é um label para esse tipo de post. Como nada é fácil para a gente, e a gente tem também os nossos plurais irregulares, a gente pode atribuir como outro parâmetro os valores para singular e plural. E ainda assim temos um outro parâmetro que recebe todos os argumentos da register post type. Então, caso ele não seja colocado, da mesma forma a gente assume valores padrões. Se for definido, esses valores são aplicados. Esse aqui também é bem interessante, é a manipulação de colunas, né? Porque quando a gente faz a listagem de resultados, a gente precisa fazer todo um trabalho para inserir uma coluna, colocar o conteúdo dentro dessa coluna, depois praticar uma ordenação específica. Usando o método addCols, a gente já faz isso. A gente escolhe o tipo de post, coloca quais são as colunas que a gente pretende, colocando uma opção order, também determina qual ordenação, se é ordenação numérica, por tipo de string, consegue fazer todo esse trabalho dentro da addCols. E o legal é que a addCols ela popula essas colunas, esses dados, com as opções da metadata. Então, tudo que tiver em post meta, que nem no exemplo estamos usando o thumbnail, ele recupera a imagem destacada de modo automático e exibe dentro da listagem. Se por acaso colocássemos o campo URL, ele recuperaria a metadata com o metakey URL. Um próximo, então, componente a respeito do metabox. Como eu disse, então, novamente, é os métodos estáticos e o trabalho com as matrizes, né, com os arrays. A gente cria um ID para o metabox, coloca o tipo de post para ele e, em seguida, todas as opções que a add metabox possui. Novamente, se não for definido o terceiro parâmetro, são valores padrões que são colocados. Temos também o método addFields, que faz esse tratamento de inserir campos dentro desse metabox, né, que, da mesma forma com a página administrativa, todos esses campos que são inseridos, eles são processados automaticamente. Eles são gravados com o nome que foi atribuído. Aqui, no caso, estou utilizando o nome price e description. Eles são salvos dentro da post meta com esses valores. A meta key vai ser price, meta value vai receber o valor do campo. No caso aqui, não será dessa maneira, porque eu estou colocando o argumento meta com o custom key. Então, o que acontece? Ele vai verificar se existe esse valor. Se existir um meta definido, ele vai serializar os dados para mim. Então, nesse caso, vai colocar dentro da meta key custom key com os dados serializados, com price e description. Outro componente também é a respeito do uso dos termos, né, registro de taxonomias. Registro bem simples também, seguindo o exemplo do CPT. Utilizamos a classe term, o método add. O primeiro parâmetro é o slug do novo termo e depois o tipo de post a qual ele será atribuído. Podemos colocar vários tipos, né? E
seguindo, temos também a definição do rótulo, que ele vai aparecer no dashboard. Da mesma forma, temos o tratamento dos plurais irregulares. E aqui entra o tratamento da term meta. A term meta que a gente falou que foi facilmente aplicada dentro do WordPress. A gente, quando instala o framework, já cria a tabela term meta no banco de dados, e com o trabalho dessa classe, já são inseridos os campos dentro da edição do termo novo, né? Então, insere com add fields, atribui a qual tipo de termo, né, qual taxonomia será inserido, e também os mesmos dados dos campos, no mesmo formato. O diferencial aqui nos termos é o place. Esse atributo place, se for atribuído o valor insert, ele será exibido tanto na hora de cadastrar um novo termo, quanto na hora de editar esse termo. Se ele ficar vazio, ele aparece só no momento da edição. E, por fim, o último componente é o tratamento dos usuários, que ele tem o add fields também, seguindo os exemplos, atribui qual é a role do usuário. Se colocar all, aparece para todos os tipos de permissões. Ou se quiser colocar um específico, pode colocar administrator, subscriber, ou então colocar também num array. E, em seguida, o mesmo tratamento que foi utilizado antes para os campos no formato array. Também temos add calls, que recupera, por sua vez, o valor da user meta. Então, também possui o tratamento via dados serializados. Possui o mesmo trabalho que foi feito com os CPTs. Bem bacana. Então, o que a gente fez? No primeiro momento, a gente estruturou os pontos que a gente queria trabalhar, separou os nossos componentes para aplicar nos trabalhos, mas faltava ainda dar mais ferramentas para, no dia a dia, a gente aplicar esse framework. Então, a gente pensou em mais duas classes. Uma classe inicial, que seria responsável por configurar, fazer o setup mesmo do nosso tema, e uma segunda classe que oferecesse recursos prontos, assim como o WordPress oferece. Oferecesse algumas template tags. Então, a gente pensou na classe main, que é a nossa classe de configuração, que ela já faz aquela personalização do login, que troca o logo do WordPress, que troca o texto do rodapé. Ele também insere novos avatares muito facilmente, faz o tratamento do tamanho das imagens, tem toda uma série de recursos de configuração mesmo do WordPress para adaptar o projeto. Tudo isso dentro da classe main. Agora temos a classe theme, que é a respeito das template tags, que elas são justamente esses processos de integração, de recuperar a informação que está em banco de dados e trazer para o nosso projeto. Então, temos toda uma manipulação de imagens, todo um trabalho de consulta e requisição a template pages, paginação, breadcrumbs, e uma série de recursos para serem muito facilmente aplicados. E, como eu disse lá no começo, o trabalho que a gente faz com o framework foi todo baseado nos ganchos, né? Foi todo baseado na API de plugins. Então, separei alguns actions e filters para citar de exemplo aqui para vocês. No caso da action, tem o setup inicial, como eu demonstrei, que ele é executado logo após a definição de todo o escopo do framework. Temos as custom meta box, option screen, user edit, que são disparados no momento em que essas áreas são chamadas pelo framework. Então, eu estou abrindo um novo metabox, a custom metabox ela é disparada. Eu abro uma nova tela administrativa, options screen é disparada. E, da mesma forma, com user edit. E os filtros, que são também um grande diferencial do projeto. Temos o tratamento das colunas, que são os seus conteúdos, o tipo de ordenação, porque, de repente, a gente pode utilizar uma tabela auxiliar para preencher essas informações. Podemos querer um filtro diferenciado para uma determinada coluna, para um determinado conteúdo. Então, isso serve para todos os nossos componentes. É o CPT, user, term. Temos o Calls Content, que é para preencher a coluna, e Custom Order para filtrar, fazer a filtragem personalizada. Dentro do Metabox também, temos Save Args e Value Args, que servem justamente para filtrar os dados que estão sendo enviados e que estão sendo recebidos do banco de dados. E temos essas duas também que são bem legais, que é a Default Image, que ela faz o quê? Quando a gente usa um método que está dentro da theme também, que é para gerar o thumbnail, se o thumbnail não for encontrado, ele dispara esse filtro para a gente colocar uma imagem padrão ali. Ele já recupera uma imagem padrão de um serviço externo, mas a gente pode colocar uma específica do projeto nesse ponto. E também o Breadcrumbs Path, que é bem legal.
Porque nós temos um método que ele gera o breadcrumb, mas através desse filtro, ele traz para a gente, em formato num array, todos os pontos, todas as páginas. Então, vou imaginar que eu estou num post, e ele traz para mim a home, com o rótulo, o link, ele traz em seguida a categoria e depois me traz o post. Então, eu aplico um filtro em breadcrumbs path e eu consigo personalizar da forma que eu achar melhor todos esses caminhos, né, esse trabalho com os breadcrumbs. O que a gente tem trabalhado, então? A gente já fez essa base, que a gente já considera bem sólida, porque já está englobando boas partes dessas funções mais básicas mesmo de trabalho, né? Porque, como vocês puderam ver, para registrar um post, para colocar as colunas e tudo mais, é um trabalho que despenderia muito tempo. E a gente já tem economizado isso drasticamente com o projeto. Agora, então, a nossa função, a nossa meta é trabalhar em novos componentes, que também são bem não complicados, mas que também requerem algum tratamento especial, algum cuidado ali. No caso, as opções de reescrita de URL, os helpers, que são a guia de ajuda, opções de tela, os pointers, tudo isso está sendo trabalhado e será lançado em breve também. E, como eu disse no começo, a proposta do projeto é justamente de suprir essas necessidades, né, esse trabalho inicial de desenvolvimento de um tema. Então, essas necessidades que a gente levantou foram umas necessidades levantadas na empresa, que a gente teve, que a gente sentiu, conforme a gente desenvolvia os projetos, existiam sempre os mesmos requisitos, os mesmos trabalhos, então a gente gastava muito tempo nessas funções, então seria para preencher esse vazio, esse lugar. Então, o que eu venho trazer para vocês também, além da demonstração do projeto, é falar a respeito da colaboração. Se alguém gostou da ideia, se alguém pensa em colocar isso em prática, também, além de entrar lá no site, fazer o download e aplicar, eu peço para ficar à vontade, para entrar em contato, para dar sugestão, fazer críticas e tudo mais, porque, como eu disse, ele é baseado em suprir as demandas, em suprir as deficiências, porventura, que venham a existir. Quanto mais pessoas ajudar, com certeza vai melhorar muito o projeto e também vai beneficiar vocês mesmos. Bom, pessoal, o projeto, então, eu dei uma passada geral. Vocês podem encontrar, fazer o download dele no rootwp.com, é a versão em inglês, e br.rootwp.com, versão traduzida já. Tem o meu site, meu contato pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns.